Louvado seja Deus nessa programação, nessa noite. Salmo de número 9. Glória a Deus. No final que o presbítero irmão Eliseu estará ministrando a palavra. Não sei o que ele vai pregar, se é sobre cura, na liberdade do Espírito Santo. Mas a palavra que eu tenho aqui é Salmo 9, irmãos? Que diz assim, alguns versículos, Cada um Deus usa de uma maneira, No Salmo de número 9, diz assim, no versículo também 9. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos, pois quando inquire do derramamento de sangue, lembra-se deles, não se esquece do clamor dos aflitos. Versículo 16. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado foi o ímpio nas suas obras, nas obras das suas mãos. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes ou nações que se esquecem de Deus. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Então Deus, Ele opera justiça, irmãos? Por isso que temos que praticar o que é justo, o que é reto, procurar viver uma vida em santidade, em retidão, porque a Bíblia diz que tudo que nós plantar nós vamos colher, E o plantio às vezes é pouca semente, mas a colheita é bastante. Então nós temos que procurar fazer o bem, Fazer o certo, o correto, mesmo que custe, custe alguma coisa, mesmo que custe um sacrifício, obedecer, fazer o que é certo. Mas é isso que Deus requer de nós, Também no Romanos capítulo 12, vem nos dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para te conhecer a vontade de Deus, primeiro, tu não pode estar conformado com esse mundo. Se tu se conformar que é assim mesmo, tu não vai conhecer a vontade de Deus. E aqui no primeiro versículo diz, porque apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, ir no culto é um sacrifício, porque há uma barreira a ser vencida. O inimigo das nossas almas, ele procura criar um obstáculo, criar uma barreira para que você não vá no culto ouvir a palavra de Deus. Eu sei, quando eu saía com o carro para passear, parece que era leve, tranquilo. Quando eu saía fazer culto, uma barreira, um problema aqui, um impedimento ali, uma dificuldade aqui, a gente percebe que é o inimigo, e aos poucos Deus vai nos fortalecendo para a gente vencer essas barreiras, Há uma barreira, irmão. Por isso que a Bíblia diz, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, não é sacrifício morto, não precisa matar ninguém, nem se matar. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, para mim, num culto, ouvir a palavra de Deus é uma dificuldade, Tu convida a pessoa para qualquer outra coisa, para um churrasco, para passear, para ir ali, é uma tranquilidade. Agora, tu convida para ir num culto, o inimigo se alvoroça, Mas nós temos que vencer essa barreira. Temos que vencer, porque é lá no culto que tu vai ouvir a palavra de Deus. É ali que tu vai ouvir a mensagem poderosa de Cristo, o Evangelho de Cristo, que salva, liberta, cura, batiza com o Espírito Santo. Então você precisa ter força de vontade. Por isso que a Bíblia diz nos Salmos, buscai o Senhor perpetuamente, continuamente. Nós temos que buscar a Deus, nós somos mortais, Precisamos buscar a Deus. A gente não busca o nosso ganha-pão, o nosso alimento, o nosso salário, o nosso trabalho, a gente tem que buscar, porque não vem na casa, tem que ir à luta.
Então, por que para buscar a vida eterna há uma barreira tão grande? E muitos, né, enganados, achando que estão salvos, aí vem o Salmo 9 e diz aqui, aqueles que se esquecem de Deus serão lançados no inferno, está avisado. A palavra Jesus falou muito mais do inferno do que do céu. Então a palavra de Deus tem muita gente que tem preconceito, superstição. Não tem superstição. Com Deus até o amargo fica doce. Até a repreensão de Deus é boa, porque Deus é amoroso. E a Bíblia diz que ele repreende e castiga a quem ele ama. O salmista disse, foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos, juízos e mandamentos. Não tem só mandamento, tem estatutos, tem juízos, tem os decretos de Deus, tem várias coisas para nós aprender. Só os mandamentos a maioria não consegue obedecer, está lá em Êxodo 20, né? Os principais, os 10 ali. Então, irmãos, nós temos que nos esforçar para alcançar o reino de Deus. A Bíblia diz, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque largue a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos vão por ela. Então, nessa noite, que Deus possa abençoar, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos atendendo mais louvores, temos ali, né, pedido ali, saudade da igrejinha ali, pedido de louvor, né, vamos estar ouvindo então já esse louvor em nome do Senhor Jesus.